Salmo de número 68. Se os irmãos se lembram, nós estamos expondo os eventos relacionados ao dia de Pentecostes, que aconteceu logo após a ascensão de Cristo Jesus. E na semana passada nós concluímos a reação das pessoas ao sermão de Pedro. Faltou um pequeno trecho do capítulo 2 de Atos para nós concluirmos, mas nós vamos concluir na semana que vem, no próximo domingo. Hoje o texto escolhido também tem a ver com a ascensão de Cristo, também tem a ver com o dia do Pentecostes, e é o livro dos Salmos, Salmo de número 68. É um texto um pouco grande, mas nós faremos a leitura de todo o Salmo e eu peço que os irmãos acompanhem a leitura com atenção. Salmo de número 68, ao mestre do canto, Salmo de Davi, um cântico. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a reestabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja aos montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar, falo-eis tornar das profundezas do mar. Para que o banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aquele que encima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, por intermédio do Teu servo. Dá-nos compreensão clara da Tua vontade, para que aprendamos a reconhecer as Tuas verdades ao longo da história e para que vivamos de forma que glorifique ao Senhor.
Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, todos os povos e culturas têm grandes histórias de batalhas. Se a gente procurar qualquer cultura, nós vamos ver que há livros, que há obras, coisas que celebram grandes batalhas. Nós temos, por exemplo, a Ilíada de Homero, que lembra da guerra que aconteceu em Troia, dos gregos contra os troianos. No Brasil nós temos a Confederação dos Tamoios, uma guerra que aconteceu na época do Brasil colonial. Isso porque batalhas marcam a nossa memória. Todos nós gostamos de ouvir sobre batalhas, coisas que aconteceram ao longo do passado. E certamente você, criança, já se imaginou como um grande guerreiro. Ou talvez, no caso das meninas, que talvez não tenham esse costume, talvez vocês já pensaram no pai de vocês como um grande guerreiro que defende a sua casa. E o desenho que vocês vão fazer é relacionado a isso. Vocês vão fazer o desenho de um grande guerreiro chegando em uma cidade depois de ter vencido uma batalha. Um guerreiro que traz consigo aquilo que ele conquistou na vitória e é celebrado pelo seu povo. É inclusive essa imagem que nós temos aqui no Salmo de número 68. O Salmo de número 68 é um salmo que traz algumas dificuldades quanto à sua interpretação. Ele é considerado o salmo mais difícil das Escrituras. Mas apesar disso, nós podemos concluir que o tema que ele está tratando é sobre o Senhor como um grande guerreiro que batalha em favor do seu povo. É sobre isso que ele está falando. Quando nós vamos para o Salmo de número 67, que é o salmo anterior, nós vemos que ele é baseado na bênção que Abraão deveria dar sobre o povo de Israel. Ele começa dizendo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Quando nós vamos para Números capítulo 6, nós vemos que essa era a bênção que deveria ser dada sobre o povo de Deus. Mas quando nós avançamos para Números capítulo 10, nós temos a ordem que deveria ser dada por Moisés para que o povo se levantasse para a peregrinação no deserto. Lá em Números capítulo 10, verso 35, nós temos o seguinte: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Todo momento que o povo de Deus se levantava para perseguir o caminho, para percorrer o caminho até a terra prometida, isso era falado: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. E assim começa o Salmo de número 68, ecoando aquilo que aconteceu na peregrinação do povo de Deus no deserto, rumo à terra prometida. Então o principal contexto temático do Salmo é justamente esse: o povo de Deus saindo do Monte Sinai com a Arca da Aliança e indo até a terra prometida. E tudo isso que acontece no meio do caminho é narrado de forma poética pelo salmista, por Davi, no Salmo de número 68. Mas quando nós observamos, nós vemos que há outros temas que são tratados aqui, que se referem a outros acontecimentos históricos do povo de Deus. Por exemplo, em Juízes capítulo 5, nós temos o cântico de vitória que Débora escreveu com Baraque, logo depois que eles derrotaram as forças de Sísera, que era o capitão das tropas de Jabim, rei de Canaã. E no cântico de Débora, nós temos muitas expressões, muitas frases que são ecoadas aqui no capítulo 68, ou no Salmo de número 68, mostrando que há também essas referências entre esses dois textos. E nós vamos observar, na verdade, muitas outras referências que aparecem aqui no Salmo de número 68. Mas qual é o contexto histórico do Salmo? Quando será que ele foi escrito? O texto diz que ele é um Salmo de Davi. E sobre o tema que é tratado aqui, muito provavelmente ele foi escrito no contexto em que a Arca da Aliança chegou em Jerusalém, logo depois que ela foi trazida da casa de Obed-Edom. Se os irmãos se lembram, em um determinado período durante o reinado de Saul, os homens levaram a Arca da Aliança para uma batalha contra os filisteus, e naquele momento a arca foi perdida. Os filisteus tomaram a arca. Só que aquela arca começou a causar alguns problemas dentro do povo dos filisteus, e eles então devolvem a arca, mas acontece um problema que eles não conseguem levar essa arca diretamente para o templo em Jerusalém. Eles estavam transportando a arca de forma equivocada, da forma como o Senhor não havia prescrito. Por isso a arca ficou por muito tempo na casa de um levita, Obed-Edom, até o momento em que Davi então prepara todo o povo de Deus, faz uma grande celebração para a arca chegar em Jerusalém. E é provavelmente nesse contexto que Davi escreveu o Salmo de número 68. Um salmo que, além deste momento, passou a ser usado em várias festas do povo de Deus, como por exemplo a festa das cabanas, uma festa que era celebrada pelo povo de Deus, que os lembrava do momento em que eles foram peregrinos na terra do Egito, ou passando pelo deserto até chegar na terra prometida. Mas além disso, esse salmo também era usado na festa do Pentecostes, a festa que em um primeiro momento celebrou as primícias das colheitas do povo de Deus, mas depois passou a celebrar também a entrega da lei no Sinai.
Provavelmente um salmo que foi cantado, foi entoado naquele momento em que em Atos capítulo 2 nós vemos os discípulos recebendo o Espírito Santo. Mas qual que é então a informação-chave que o texto nos traz para o nosso entendimento do que está acontecendo aqui? O texto mostra para nós o Senhor como um grande guerreiro. Em um primeiro momento nós devemos nos lembrar que Ele trouxe vitória para o seu povo no passado, mas ao mesmo tempo Ele continua agindo no presente em favor do seu povo. Ele é o Deus que batalha pelo seu povo, que traz vitória aos seus escolhidos. E por isso nós somos chamados a participar da batalha com o Senhor. Por isso o tema do sermão nesta noite é: participe da batalha do Senhor. Participe da batalha do Senhor. É isso que o Salmo te chama a fazer. Participe da batalha do Senhor, em primeiro lugar, confessando a sua grandeza. Essa é a primeira forma que o texto nos chama a participarmos da batalha do Senhor. Os primeiros versos começam trazendo para nós, irmãos, uma confissão de fé do salmista. Existe certa discussão sobre a forma como os verbos deveriam ser traduzidos aqui, se eles deveriam ser traduzidos como um pedido ou como uma declaração sobre o que aconteceria no futuro, mas tudo indica que o salmista está simplesmente constatando: quando o Senhor se levanta, os seus inimigos são dispersos. Isso é algo certo, e ele então confessa isso baseado em Números capítulo 10, para mostrar sua confiança no Senhor. Então o povo de Deus, quando peregrinava pelo deserto e ia até a terra prometida, Deus se fazia presente naquele contexto por meio da arca. E quando a arca levantava, era o próprio Senhor que estava levantando e indo adiante do povo para batalhar por eles, para conduzi-los pelo deserto, acompanhando o povo até a terra prometida. E quando isso acontece, o salmista diz: os inimigos do Senhor se dispersam. Porque o Senhor é o guerreiro divino, aquele que vai à frente do seu povo e traz ao povo a vitória certa. Observem o contraste que nós temos aqui. Se por um lado os inimigos fogem, o povo de Deus é aquele que permanece na presença do Senhor. Se por um lado os inimigos ficam aborrecidos, ou se eles ficam tremendo diante de Deus, o povo de Deus é aquele que se alegra na sua presença. Verso 3, os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Observem o contraste. Aqueles que abominam o Senhor, que são destruídos, que fogem da presença do Senhor, e aqueles que têm na presença do Senhor a sua alegria. Tudo isso acontece quando o Senhor se levanta para dispersar os seus inimigos. Mas esse salmo, irmãos, não diz respeito apenas à peregrinação do povo no deserto. Quando nós vamos para o Novo Testamento, esse salmo é citado como sendo um salmo cumprido na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Porque toda aquela peregrinação do povo do deserto, na verdade, apontava para a própria obra de Cristo Jesus, que é o Deus encarnado que veio, que desceu para habitar com o seu povo, para trazer vitória, para acompanhá-lo vencendo seus inimigos, para restaurar sua igreja e conduzi-la à sua presença. Então, conforme nós vamos observar, irmãos, todo o salmo traz para nós a pessoa e obra de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a batalha que o Senhor trava em favor do seu povo, nós precisamos nos lembrar de Cristo, porque Ele é o guerreiro divino que desceu até nós, que se fez presente, mas que ascendeu aos céus e nos garantiu vitória. Por isso você é chamado a refletir sobre as verdades deste salmo. O que é que você deve fazer diante da grandeza do Senhor? Você deve confessar a sua grandeza. Você deve reconhecer que o Senhor é um Deus que batalha em favor do seu povo. Isso deve encher você de grande confiança, porque Deus enviou a Cristo Jesus para vencer no seu lugar, para vencer em seu favor. Cristo Jesus é aquele que vai à frente de nós. É aquele que manifesta a presença de Deus e que, portanto, nos traz alegria. Por isso, confesse também você essas verdades. Nos versos de 4 a 6, nós temos o seguinte: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. O verso 4 nos chama a exaltar ao Senhor por quem Ele é. O texto diz que Ele se revela pelo seu nome. O nome de Deus, irmãos, nada mais é do que uma extensão do seu próprio ser. O nome de Deus expressa traços do caráter de Deus. Um Deus que o texto diz é gentil, é gracioso, é amoroso. Coisas que talvez nós não associamos com um grande guerreiro. Nós esperamos que um guerreiro seja firme, seja corajoso, seja valente, mas o Senhor é um guerreiro gentil e amoroso. E o texto diz que Ele se revela de forma especial pela sua aliança, pelo seu nome, Yahvé, o Senhor, eu sou o que sou. E Ele então revela a sua bondade. De que forma? Sendo o pai dos órfãos, sendo o juiz da viúva, sendo aquele que assiste os necessitados, aqueles que muitas vezes são desprezados pelo mundo. Esse era o estado do povo de Deus no Egito, um povo escravo, um povo órfão, esquecido pelos reis do Egito, sendo usado simplesmente para trazer trabalho,
trazer resultado para aquele povo. Mas o Senhor é aquele que olha para os necessitados. Salmo de número 27 nos diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E nesse sentido, Deus luta em favor do seu povo, luta em favor daqueles que necessitam, que não têm forças para lutarem por si mesmos. Foi justamente por isso também que Cristo veio e morreu por nós. Cristo é aquele que nos olhou em uma situação de escravidão, uma situação de desespero, uma situação em que nós éramos também órfãos e desamparados, mas Cristo veio para nos fazer família de Deus. Em Cristo Jesus nós somos adotados na família de Deus. Nós que antes éramos escravos, somos agora feitos filhos de Deus. Aqueles que antes eram cativos, prisioneiros, são agora trazidos para a casa do próprio Deus. No caso especial do povo aqui, para a terra prometida, para um lugar de prosperidade, para uma terra que mana leite e mel. O texto enfatiza para nós, irmãos, neste momento, a importância da vida na comunidade da fé, do povo de Deus. Observem que o que Deus faz aqui é sempre de forma coletiva. Ele traz pessoas que eram órfãos para uma família muito maior, para aquelas viúvas que estavam desamparadas, para que vivam na santa morada do Senhor. Tudo isso acontece no meio do povo de Deus. E nesse sentido, irmãos, a igreja é o local em que Deus manifesta o seu cuidado paternal. Deus escolheu a igreja como local no qual Ele mostra as bênçãos da aliança e no qual Ele ampara os necessitados. E se Deus fez isso por meio de Cristo Jesus, nós também devemos fazer como igreja. Deus olha de forma especial para os necessitados, para aqueles que sofrem, e nós também devemos fazê-lo. Um pastor disse no passado que, em geral, nós distribuímos nossas atenções onde esperamos algum retorno. Damos preferência à posição e ao esplendor e desprezamos ou negligenciamos os pobres. Mas Deus não fez isso. Até porque nós éramos esses pobres, perdidos, cativos em nossos pecados, e Ele olhou para nós, sem que nós fizéssemos nada para merecer. E agora Ele espera que nós, como igreja, façamos o mesmo. Que a igreja seja um local no qual a bondade paternal de Deus é demonstrada por meio dos seus filhos. Mas a primeira coisa que o texto nos ensinou é que nós devemos participar da batalha do Senhor confessando a sua grandeza. Os primeiros 6 versos falam sobre essa grandeza que deve ser confessada. Mas em segundo lugar, participe da batalha do Senhor relembrando o seu triunfo. Agora o salmista nos chama para olhar para o passado. Relembre o triunfo do Senhor. É assim que nós participamos da batalha do Senhor. O verso 7 começa dizendo: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Mas antes que o verso 8 comece, nós temos aqui uma marcação no texto hebraico. Algumas bíblias talvez os irmãos podem já ter visto, que é o que nós chamamos de o selá. Selá era uma expressão que aparecia na Bíblia hebraica, que servia como uma marcação talvez litúrgica para o uso dos salmos, ou talvez musical. Nós não sabemos ao certo qual era a função desse selá, que aparece em algumas traduções da Bíblia. Mas tudo indica que era um momento em que o povo de Deus, ao ouvir o salmo, deveria parar para meditar. Então, quando o texto diz no verso 7, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, meditem nisso. Meditem nessa realidade que é o Senhor se levantando e saindo na frente do seu povo. Esse é um ponto importante do texto, o qual o salmista nos chama para refletirmos. O Senhor levantando, indo adiante do seu povo e batalhando por ele. E agora, dos versos 7 ao 18, nós vamos ter essa jornada da arca que saiu do Monte Sinai, que passou por todo o deserto, passou por diversas batalhas e que vai chegar ao Monte Sião, a Jerusalém, onde a arca deveria habitar. E o texto diz que esse evento do Senhor peregrinando com o seu povo é acompanhado de diversos fenômenos na terra e também nos céus. Tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Isso é narrado no livro de Êxodo, capítulo 19. O monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Uma cena temível, talvez, para nós, homens pecadores, mas que mostra que quando Deus chega para batalhar, Ele usa toda a sua criação em favor do seu povo, para que seu povo conquiste a vitória. Coisa que aconteceu também no Cântico de Débora. Lá em Juízes capítulo 5, verso 4, saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram águas. Nós estudamos esses dias, no nosso estudo bíblico, Juízes capítulo 5. Nós vimos a grande beleza que é trazida pelo Cântico de Débora, em falar de que forma Deus estava batalhando em favor do seu povo naquele contexto. Deus demonstrava visivelmente para o seu povo que Ele estava batalhando por eles.
E como não nos lembrar de Mateus capítulo 27, verso 51? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Nós vimos esse texto quando nós estudamos Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2 nós temos a descrição do cumprimento da profecia de Joel, e uma das coisas que estava incluso no cumprimento da profecia de Joel era o tremor da terra, era o céu se escurecendo, coisas que aconteceram quando Cristo Jesus foi morto, mostrando a presença de Deus ali naquele momento, batalhando em favor do seu povo. Mas Deus nos faz esperar a mesma coisa no futuro. Quando em Hebreus capítulo 12 ele diz que aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Deus mostrando que batalha em favor do seu povo. Deus mostrando que nos faz vencer as batalhas, porque Ele mesmo vai à nossa frente e confirma a sua vitória. E qual era o objetivo? O texto diz, conduzir o povo à presença de Deus. Levar o povo para a herança que eles deveriam herdar, para que naquele momento eles vivessem na presença de Deus. É certo, irmãos, que em determinado momento da história o povo de Deus foi para o exílio, foram para longe da presença do Senhor. Mas esse salmo certamente serviu para eles como um consolo ou uma esperança de que eles haveriam de voltar para um Israel agora restaurado, no qual eles desfrutariam da presença de Deus de forma ainda mais plena, coisa que nós temos visto se cumpriu no Pentecostes. O que era o Pentecostes, irmãos? Era o cumprimento da promessa de Cristo de restaurar as tribos de Israel. Era o Espírito que agora habita sobre Israel restaurado por Cristo Jesus. E agora o povo poderia viver em paz, com a presença do seu Deus, habitando neles mesmos o Espírito Santo de Deus. Aí no verso 10 nós temos essa verdade. Aí habitou a tua grei, ou seja, o teu rebanho. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Essa expressão que aqui é traduzida por bondade é mais do que simplesmente aquilo que nós imaginamos quando falamos sobre bondade. Esse termo na língua hebraica traz a ideia de uma misericórdia pactual de Deus. Deus fazendo uma aliança com o seu povo pela qual ele se compromete a demonstrar bondade e misericórdia, especialmente com os necessitados. Como ele já havia falado, o órfão, a viúva, o povo de Israel que era escravo no Egito. Mas aí, a partir do verso 11, nós temos o salmista falando sobre o triunfo do Senhor. Se até o verso 10 ele falou sobre o drama da Arca da Aliança andando pela terra até chegar na terra prometida, até chegar a Sião, agora ele fala sobre o triunfo do Senhor e a celebração do povo de Deus. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Uma descrição de uma grande vitória da parte do povo de Deus, que agora está carregada de espólios, de despojos que eles conseguiram dos seus inimigos. E aqui o texto diz que Deus faça com que as mulheres transmitam as boas novas. Talvez lembrando daquele texto que nós lemos de Êxodo, em que Miriam e as mulheres cantaram a vitória do Senhor. Talvez pensando na própria Débora em Juízes capítulo 5, aquela que canta a vitória e as boas novas do Senhor. Talvez aquelas mulheres que cantavam as vitórias de Davi em 2 Samuel capítulo 18. Ou talvez as próprias mulheres que anunciaram a ressurreição de Cristo. As primeiras que testificaram que o túmulo estava vazio e foram escolhidas para testemunhar da ressurreição. Ao mesmo tempo, o texto também ecoa grandes vitórias do povo de Deus na história, como por exemplo quando Abraão venceu os reis em Gênesis 14, quando Josué destruiu muitos carros de guerra em Josué capítulo 10, quando as próprias forças de Císera foram destruídas, seus grandes carros de guerra, ou os cavalos e os carros de Faraó. Tudo isso mostrando Deus batalhando em favor do seu povo, destruindo grandes exércitos que aos olhos humanos talvez não pudessem ser destruídos. Mas tudo isso aponta para algo muito maior. O próprio Cristo, que desarma as forças do mal na cruz, conforme Paulo diz em Colossenses capítulo 2. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A grande história que aponta para Cristo Jesus. Aquele que foi escolhido por Deus como seu guerreiro divino para vir a esta terra e batalhar em favor do seu povo, para triunfar sobre o mal. Como resultado disso, nós temos muitos despojos que são trazidos aqui, ou seja, coisas que eles ganharam por sua vitória, coisas que pertenciam aos seus inimigos, mas que agora são distribuídas pelo povo de Deus. Uma ilustração que é usada inclusive pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 12.
Em determinado momento ele diz que é como se ele tivesse amarrado o valente, ou seja, Satanás, tivesse saqueado a sua casa e distribuído os seus bens para o seu povo. Essa é a imagem também do Salmo de número 24, a entrada triunfal do grande Rei da Glória que vem trazendo seus despojos para reparti-los com o povo de Deus. E os versos 13 e 14, ainda que sejam um pouco difíceis de nós entendermos, trazem justamente essa ideia. No verso 13, a nossa tradução traz a seguinte ideia: por que repousais entre as cercas dos apriscos? Algumas pessoas que entendem nesse verso como se ele estivesse talvez reprovando aqueles que ficaram repousando durante a guerra. Talvez pela associação com o cântico de Débora, porque Débora, os irmãos se lembram, vai reprovar as tribos que não participaram da batalha. Só que não parece ser isso que está acontecendo aqui. Afinal, o grande tema que é trabalhado nos versos 11 a 14 é a celebração da vitória. Então talvez o que o texto esteja falando é: olha, vocês que agora estão repousando após a batalha, vocês receberam o descanso da parte do Senhor, vocês também agora recebem as asas da pomba cobertas de prata. Também não sabemos o que isso significa, provavelmente um grande despojo de ouro que havia sido dado pelo seu rei, mas todos eles então celebram a vitória do Todo-Poderoso, aquele que havia vencido a batalha. E aí no verso 14, nós temos a dispersão final desses reis, como se a neve então estivesse caindo sobre o monte Zalmon. Talvez uma referência à purificação, a neve que é branca, trazendo essa ideia de Deus purificando aquele local pela destruição dos seus inimigos. Uma imagem da grande vitória, a vitória gloriosa do Senhor, que de forma tão fácil destruiu todos os seus inimigos. Mas aí nós chegamos nos versos 15 a 17. Nos versos 15 a 17 nós temos um resumo daquilo que o Evangelho nos ensina. O texto diz: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja aos montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Por que ele fala sobre o monte de Bazã? O que aconteceu em Bazã? Se os irmãos se lembram, ao longo da peregrinação do povo de Deus, eles tiveram grandes batalhas com alguns inimigos. Um deles foi Og, que era rei de Bazã. E se os irmãos observarem, há muitas referências nas Escrituras sobre essa grande vitória do povo de Deus contra Bazã. E certamente o povo de Deus se lembraria daquela vitória no qual eles conquistaram esse grande monte, que naquela região é um dos mais belos e mais grandes montes que nós temos. Mas observem a ironia no texto. O texto chama Bazã do monte de Deus de forma irônica. Mas Bazã, que é um grande monte, um monte suntuoso, ele olha com inveja para Sião. Por quê? Olha com inveja para Sião. Sião não é um grande monte que nem Bazã. Sião, comparado com aquelas grandes montanhas em volta, era um monte pequeno, um monte desprezível aos olhos dos homens. Mas por que Bazã olha com inveja? O texto diz: porque é o monte que Deus escolheu para a sua habitação. Aquele grande monte suntuoso, o monte de Bazã, é ofuscado pelo pequeno monte Sião. Por quê? Porque ali é a habitação perpétua do Senhor, onde Ele escolheu para habitar o seu nome. Isso nos ensina um pouco sobre como Deus trabalha com os homens, de como Deus muitas vezes usa de coisas irônicas para nos ultrajar a inteligência. Como o próprio Paulo nos diz em 1 Coríntios, ele fala: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É justamente isso que Deus faz. Ele destrói grandes exércitos que talvez pensavam que tinham uma grande força contra o Senhor e os reduz a nada. E usa uma nação tão pequena, Israel, esquecida dentre todos os seus irmãos, para por meio dela demonstrar a sua graça. É justamente isso que insulta muitos sábios deste mundo. O fato de que Deus escolheu uma aparente derrota para trazer a vitória. Não é isso que Ele fez ao enviar Cristo Jesus? Cristo Jesus que nasceu de forma humilde, que viveu de forma submissa diante dos homens, não tinha onde reclinar sua cabeça, e teve a vitória em uma morte na cruz. Mas é justamente por essa forma que Ele escolheu envergonhar os sábios deste mundo, trazendo vitória de uma forma tão humilde e tão
inesperada. É isso que o texto está falando aqui, quando ele fala sobre o Monte Bazã e o Monte de Sião. Mas então o texto diz que os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, e o Sinai tornou-se em santuário. Temos aqui o fim dessa peregrinação. A arca que saiu do Sinai agora se estabelece no meio de Sião, e Deus habita no meio do seu povo. Ela completa a sua jornada, chegando a Sião. Ela saiu do Monte Sinai, onde o povo de Deus recebeu a lei, para agora habitar em Sião, em Jerusalém, de onde muitas profecias do Antigo Testamento dizem que a lei sairá. Isaías capítulo 2, por exemplo, diz que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Por quê? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Não foi justamente isso que aconteceu em Pentecostes? O povo de Deus estava ali reunido em Jerusalém, de onde Jesus havia dito: olha, aguardem o cumprimento da promessa, porque vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas naquele momento, Deus fez com que gente de diversas nações estivessem ali reunidas, para lá aprenderem o verdadeiro significado da lei, o evangelho de Cristo Jesus. Os irmãos lembram a lista das nações que é citada? Persas, elamitas, mesopotâmios, gente de Cirene, Chipre, Roma, tantas nações ali presentes em Jerusalém, no Monte Sião, para ali ouvirem o verdadeiro significado da lei, sendo restaurados em Israel. É por isso que no Novo Testamento nós vemos diversas referências ao Monte Sião, não mais de forma física meramente, mas a Jerusalém celestial. O autor aos Hebreus fala justamente sobre isso, quando ele diz que nós temos chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Toda essa peregrinação apontando para a verdadeira habitação de Deus entre os homens. Cristo Jesus. Cristo que uma vez assunto aos céus, uma vez tendo terminado sua guerra neste mundo e sendo exaltado à direita de Deus, nos concede seu próprio Espírito. Nós agora, membros da Jerusalém Celestial, habitação do próprio Deus entre os homens. Mas aí nós chegamos no verso 18. Verso 18 que é o centro de todo o Salmo. Talvez o versículo mais importante do texto, que nos diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Por que esse é o verso mais importante do Salmo? Porque aqui o salmista fala com o próprio Deus. Até agora ele está narrando sobre aquilo que Deus fez na terceira pessoa, mas agora ele diz: tu, Senhor, subiste às alturas. Ou seja, o Senhor cumpriu a peregrinação e subiu ao Monte Sião. Levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes. O Senhor está trazendo consigo aqueles que haviam sido derrotados, seu despojo composto por homens cativos. Mas por que são levados cativos aqui no texto? Para nós entendermos, precisamos voltar para o Novo Testamento. Efésios capítulo 4. Paulo cita esse texto, dizendo que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer isto? Subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. O que Paulo está falando sobre o Salmo de número 68? Paulo está falando que esse verso, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, se cumpre com a ascensão de Cristo Jesus. Cristo foi aquele que desceu até essa terra para viver a sua vida de obediência, para cumprir a batalha do Senhor, mas ele então venceu e subiu às alturas, levando consigo homens cativos, aqueles seus inimigos que foram vencidos, mas para que eles então fossem libertos, para que uma vez libertos do seu cativeiro, Deus habite no meio deles. O texto diz aqui, o próprio Cristo Jesus repartindo os seus despojos.
Ele é o rei vitorioso que dá aquilo que ele conquistou para o seu povo, porque tudo aquilo que Cristo exerceu como mediador, ele não conquistou para si mesmo, ele conquistou para dar para a sua igreja, até mesmo rebeldes, antes rebeldes, agora feitos povo de Deus. Como nós devemos refletir sobre essas verdades, irmãos? Quando nós lemos um salmo como esse, qual é a disposição da nossa mente diante das coisas que são narradas aqui? Nós vimos hoje pela manhã a importância de nós contemplarmos a Cristo Jesus pela fé. Que muitos dos problemas, das tribulações que nós temos na nossa vida resultam do fato de que nós não contemplamos a Cristo pela fé. Você já meditou na ascensão de Cristo Jesus? O que significa o fato de Cristo estar assentado à direita de Deus, tendo subido aos céus após a sua ressurreição? Você já meditou sobre como essas coisas implicam para a sua vida um rei vitorioso à direita de Deus, concedendo dons a você, concedendo vitória a você, dando a certeza de que a história dele não é apenas a história dele, mas é também a sua história? Ele chama você para participar da sua história também, a história de Cristo Jesus. Uma história que não diz respeito a eu individualmente, a você individualmente, mas diz respeito à batalha vencida por Cristo Jesus, da qual nós somos chamados para participar. Deus operou grandes coisas na história. A principal delas, a obra de Cristo Jesus. Por isso nós somos chamados a participar da batalha do Senhor, relembrando o seu triunfo. Deus mostra como Ele é o guerreiro vencedor que vence as suas batalhas. Por isso participe da batalha do Senhor, relembrando o seu triunfo. Mas em terceiro lugar, participe da batalha do Senhor, aguardando a sua completa vitória. Aguardando a sua completa vitória. Se até o verso de número 18, o salmista nos chama a olhar para o passado, para aquilo que Deus fez ao longo da história, agora a partir do verso 19, ele nos chama a aguardarmos a completa vitória do Senhor, a consumação dessa vitória que vai acontecendo diariamente. Observem o verso 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. No presente, aqui no verso 19, nós também temos um selá, uma chamada à nossa meditação. Meditem no fato de que o Senhor é quem leva o fardo de vocês. Ele é quem batalha por vocês. Ele é quem vence por vocês. Ele é quem leva o seu fardo. Ele é a nossa salvação. É muito interessante, irmãos, a forma como o texto traz aqui, porque uma tradução literal da ideia seria que Deus é o Deus de libertações, no plural. Por que ele utiliza essa expressão no plural? Deus é o Deus de libertações. Provavelmente o que o salmista quer fazer aqui é nos lembrar dos atos salvadores específicos de Deus ao longo da nossa vida. Todos eles corroborando para o grande ato salvador, que ele fala no singular, o escaparmos da morte. A ideia que ele está trabalhando aqui é um pouco daquilo que nós vimos hoje de manhã, quando nós vimos que Deus trabalha na nossa vida de fé em fé, de glória em glória. Ou seja, ele vai utilizando os atos diários de fé que nos são concedidos. Ele vai trabalhando diariamente em nós e por nós, por meio de salvações específicas, corroborando então com a plena e final salvação que nos é trazida em Cristo Jesus. Nós vimos isso também em Romanos capítulo 8, que nós somos eleitos por Deus, nós somos chamados, justificados e seremos glorificados. A posse de um dos elos dessa cadeia nos dá a certeza de toda a nossa salvação. Porque Paulo mesmo nos lembra, estou plenamente certo de que aquele que começou uma obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é o Deus de salvações, aquele que nos salva diariamente, nos conduzindo à completa salvação. Logo após isso nós temos a imagem de Deus destruindo seus inimigos de forma completa. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabelo do crânio do que anda nos seus próprios delitos. Aqueles que talvez vivem de forma arrogante, o texto diz, Deus quebra o seu crânio, quebra a sua arrogância. Como ele fez com Císera, lá em Juízes capítulo 4, teve o seu crânio quebrado por Jael. Como nós vimos na quarta-feira agora, o próprio Abimeleque, que foi esmagado por uma pedra na sua cabeça. Deus destruindo os arrogantes, nos dando a certeza da vitória. Não apenas destruindo, mas também humilhando os seus inimigos. Porque no verso 22, ele fala sobre aqueles que haviam fugido para Bazã, para o monte do orgulho, e sendo então trazidos de volta, agora conquistados, com a certeza do juízo que viria sobre eles, para serem então humilhados no verso 23, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Talvez aludindo aqui aquilo que aconteceu com Jezabel. Jezabel, que foi aquela rainha ímpia, que em determinado momento recebeu uma profecia de um profeta, de que ela seria morta, e de que os cães lamberiam o seu sangue. Uma humilhação para uma rainha.
mas tudo isso mostrando o que Deus faz com seus inimigos. Para que servem esses versos, irmãos? Uma cena talvez tão cruel com os inimigos do Senhor. Esses versos servem para animar a igreja do Senhor, nos dar a certeza do fato de que Deus consumará a sua vitória contra todos os seus inimigos, contra os inimigos de Deus e que, por consequência disso, são inimigos da igreja também. A grande realidade, irmãos, é que muitas vezes nós não temos uma ira santa como o Senhor. Nós não temos uma vingança santa como o Senhor o tem. Nem sempre nós somos justos nos nossos juízos para com os inimigos do Senhor. Mas apesar disso, nós somos chamados para ter um anseio legítimo pela vingança do Senhor contra os seus inimigos. Há tantos salmos que trazem isso. Senhor, despedaça os teus inimigos. Exerce santa justiça contra aqueles que se rebelam contra o Senhor, que perseguem a tua igreja. E isso nos deve animar. Ele venceu ao longo da história e ele dará fim a todos os seus inimigos e inimigos da igreja. Não é justamente isso que nós pedimos quando oramos que venha o teu reino? Meditamos sobre isso na quinta-feira na reunião de oração. O que significa orar? Venha o teu reino. Pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino de graças seja adiantado. Pedimos que todos os inimigos do Senhor sejam destruídos, que os inimigos da igreja sejam destruídos. Isso de fato vai acontecer. O texto nos dá essa certeza. A partir do verso 24 ao verso 26, ao verso 27, nós temos a descrição do cortejo chegando em Jerusalém. O rei vitorioso que vem no seu santuário, a arca sendo instalada naquele momento, e um momento de grande celebração por parte da igreja. Porque o texto diz que as congregações estão reunidas, uma expressão que talvez demonstre a majestade daquela grande congregação que estava reunida. Quem que estava compondo aquela reunião? Os que são da estirpe de Israel. Essa expressão aqui traduzida por estirpe, talvez seria melhor entendida, irmãos, como sendo a fonte de Israel, o manancial de Israel. Talvez aqui a referência seja aqueles que são alvo das bênçãos que emanam das promessas feitas a Abraão. E aí no verso 27 nós temos a descrição daqueles que estavam presentes. Benjamim, a menor tribo, talvez ecoando aquela ideia de que os últimos serão os primeiros. Judá, a tribo de Davi, duas tribos do sul, mas também Zebulon e Naftali, as duas tribos mais ao norte, talvez para dar a ideia de todo o povo de Israel ali celebrando a presença do Senhor. Mas é interessante essa menção a Zebulon e Naftali, porque historicamente foram tribos associadas à idolatria, tribos associadas ao culto a falsos deuses. Mas apesar disso, essas tribos são lembradas por Débora como sendo as tribos que participaram da batalha, mas são lembradas por Isaías, que no capítulo 9 diz que quando viesse o príncipe de Israel, ele abençoaria a terra de Zebulon e a terra de Naftali. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Um texto que é citado nos evangelhos, quando Cristo Jesus inicia o ministério na Galileia, trazendo salvação àqueles que se arrependem dos seus pecados. O que o texto está mostrando aqui é toda essa reunião que traz exaltação ao nome do Senhor por causa da vitória. E de forma semelhante, nós somos chamados, irmãos, a refletir sobre o nosso entendimento como igreja sobre a vitória de Cristo Jesus. Como nós respondemos à vitória de Cristo em nosso favor? Será que essas coisas nos trazem motivação para adorarmos a Jesus? Aquilo que Ele nos fez? Será que essas coisas nos trazem motivação para termos esperança na destruição final de todos os ímpios que atentam contra o Senhor e contra a sua igreja? Será que essas coisas nos motivam a viver em unidade, como as tribos de Israel, celebrando a vitória do Senhor? São coisas que a nossa reflexão deve nos levar a fazer. A vitória de Cristo nos garante todas essas coisas: motivo para adoração, esperança e motivo para unidade. Mas aí nós avançamos no texto, nós temos um pedido do salmista: reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Ou seja, essa força que o Senhor usou no passado para vencer grandes batalhas, traga novamente. Verso 29, oriunda do teu templo em Jerusalém, e os reis te oferecerão presentes. Nós temos agora um pedido para que Deus submeta todos os reis inimigos, para que Ele complete a sua vitória, para que Ele continue batalhando para garantir a consumação plena da sua vitória. É interessante porque tanto o verso 29 quanto o verso 31 falam de forma benéfica sobre as nações da terra vindo a Jerusalém e trazendo presentes. O templo de Jerusalém, onde Deus habita, é agora alvo de reis que vêm se submeter à autoridade do Senhor e vêm trazer presentes. Isso é importante porque ao longo de todo o Antigo Testamento, nós temos muitas referências a isso.
Em Isaías nós lemos o profeta dizendo que a riqueza do Egito, os mercadores da Etiópia viriam a Jerusalém, se prostrariam diante do Senhor e trariam presentes. O profeta Ageu diz a mesma coisa: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa. E quando essas coisas se cumprem, irmãos? Justamente na vinda de Cristo Jesus. Cristo, que identifica a si mesmo como sendo o templo de Deus, a habitação de Deus entre os homens, e aquele que recebeu o presente das nações. Aquele que recebeu daqueles magos do Oriente presentes, sendo ele mesmo a própria habitação de Deus entre os homens. Trazendo a ideia para nós de que com a nova criação, com o estabelecimento dessa nova ordem, as riquezas das nações vêm até a presença de Deus. Mas o verso 30 diz que aqueles que permanecem se comprazendo na guerra, cobiçando barras de prata, esses serão dispersos. O Senhor acabará com eles finalmente. E observem como o verso 31 reverte isso. No verso 30, as nações são ansiosas por ter prata e ouro. Mas no verso 31, essas mesmas nações trazem a sua prata e o seu ouro, trazendo com mãos cheias para o Senhor. Os reis da terra se submetendo ao Senhor, trazendo aquilo que elas têm de melhor. O que o Novo Testamento nos mostra são seus próprios habitantes. Atos capítulo 8, nós vemos a descrição do eunuco da Etiópia, que agora ele mesmo foi incluso no meio do povo de Deus. Deus mesmo trazendo aquelas nações que antes eram rebeldes, para que elas mesmas façam parte do povo de Deus. Nossa oração deve ser nesse sentido também, irmãos. Nós somos chamados a orar como o verso 28. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Em outras palavras, confirma, Senhor, aquilo que o Senhor começou a fazer em nossa vida hoje. Confirma aquele início da nossa vida e caminho espiritual no que o Senhor nos santificou, nos justificou, para que diariamente sejamos confirmados e a sua vitória seja completa. Que o teu reino venha, seus inimigos sejam finalmente e totalmente destruídos, e nós habitemos em santidade com o Senhor para todo sempre. Por isso, participe da batalha do Senhor. Em terceiro lugar, aguardando sua completa vitória. Aguardando sua completa vitória. E em quarto e último lugar, participe da batalha do Senhor, proclamando o seu governo. Os últimos versos do Salmo nos trazem um chamado à proclamação. Da mesma forma como em Atos 2 nós vimos, a vitória do Senhor, a exaltação de Cristo levam os discípulos a testificar. Nos versos 32 e 35 nós temos a mesma realidade. O texto diz: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Vocês, reinos da terra que hoje são rebeldes contra o Senhor, reconheçam o seu domínio, reconheçam que Ele é o governante supremo que destrói todos vocês, e por isso se submetam, cantando e salmodiando a Ele. Ecoando aquilo que nós já lemos no Salmo de número 2, quando logo depois de falar sobre a unção de Cristo Jesus, o salmista diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos dele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Somos chamados a proclamar as mesmas verdades àqueles que vivem em rebeldia. Dentro em pouco se inflamará a ira do Senhor, e Ele consumará sua vitória sobre todos os seus inimigos. Por isso Ele traz para nós mais um chamado à meditação. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Por quê? Porque Ele quem encima os céus, ou seja, aquele que exalta os céus da antiguidade. Aquele que já era exaltado sobre os céus desde toda a criação. Aquele que agora proclama sua vitória com grande voz. Ele faz ouvir sua voz poderosa. De que forma? Proclamando a sua vitória. Ele deveria ser alvo de louvor. Tributai glória a Deus, e a sua majestade está sobre Israel, e sua fortaleza nos espaços siderais. Ele é digno de glória porque Ele é o Criador, porque Ele é o mantenedor de todas as coisas, mas especialmente porque sua majestade está sobre Israel. Por isso o verso 35 termina dizendo: ó Deus, Tu és tremendo nos Teus caminhos, nos Teus santuários. A sua habitação é digna de temor e tremor por parte dos homens. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Deus que é tremendo no seu santuário. Do seu santuário, Ele dá força e poder ao povo. Onde é que Deus está? Deus está exaltado acima dos mais altos céus. Onde é que Cristo está? À direita de Deus, no seu santuário. No santuário celestial, de onde Ele concede força e poder ao seu povo. Que poder? O poder do alto.
seu próprio Espírito Santo. De que forma Deus então concede poder e força ao seu povo? Estando Cristo Jesus à direita de Deus, fortalecendo o seu povo com seu próprio Espírito Santo. Daí, irmãos, a importância de nós proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. O que nós devemos proclamar? O que o salmista está proclamando aqui? Está proclamando o triunfo de Cristo Jesus contra os rebeldes, contra os pecadores. Isso inclui nós falarmos para as pessoas do triunfo de Cristo contra os rebeldes, contra as pessoas a quem nós estamos pregando, dizendo: olha, você por causa dos seus pecados não tem chance nenhuma diante do Senhor. Você por causa dos seus pecados vai ser completamente destruído porque a batalha já está vencida. Mas o mesmo Cristo que triunfou contra eles é o Cristo que triunfou em favor deles. Apesar de você estar debaixo de condenação, apesar de você ser digno de morte por sua rebeldia contra o Senhor, Ele também morreu por você. Ele morreu para que você se submeta a Ele e seja liberto desse cativo. Levou o cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Nós também fazíamos parte desses rebeldes, mas Cristo teve misericórdia de nós. Venceu contra nós, mas também em favor de nós, para que nós hoje alertemos os homens da terra, para que também se unam à sua igreja para adorá-lo. Por isso, em quarto e último lugar, participe da batalha do Senhor, proclamando o seu governo. O que o Salmo 68 nos mostrou, irmãos? Nos mostrou a vitória de Deus como um grande guerreiro. Deus é aquele que batalha em favor do seu povo, o que deve ser alvo da nossa confissão. Nós temos a certeza de que Deus traz vitória para o seu povo, por isso nós podemos confiar nele. Em segundo lugar, nós temos a certeza de que Deus batalhou e venceu ao longo da história, quando conduziu o povo do Egito, quando venceu as guerras na conquista da terra prometida, quando venceu com Davi, especialmente por meio de Cristo Jesus, ele venceu no passado. Por isso nós somos chamados a celebrar a vitória e clamar para que essa vitória seja cada vez mais completa, consumada, na nossa vida especialmente, mas em toda a criação. Mas enfim, o texto traz para nós exortações aos homens rebeldes, para que se submetam ao glorioso poder do Senhor, para que reconheçam o seu domínio. Como nós vimos, esse é um salmo que fala especialmente de Cristo Jesus. O Cristo Jesus ressurreto e assunto aos céus, triunfante sobre todos os rebeldes, coloca tudo debaixo dos seus pés. E entrega dons à sua igreja também. Nós, como sua igreja, somos chamados a participar da sua vitória. A vida de Cristo, a obra de Cristo, sua exaltação, não é apenas a vitória de Cristo, mas é também a nossa vitória em Cristo. Cristo nos chama para participarmos da sua batalha. Aquele que obedeceu ao longo de toda a sua vida, foi obediente na cruz, mas ressurgiu dos mortos e subiu aos céus e está à direita de Deus, concedendo vitória à sua igreja. Ele te chama para participar dessa batalha, até o dia em que estaremos todos juntos, para celebrarmos por toda a eternidade a sua vitória. Por isso, participe da batalha do Senhor. Participe da batalha do Senhor, confessando sua grandeza, relembrando o seu triunfo, aguardando sua completa vitória e proclamando seu governo. Participe da batalha do Senhor.